Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional, que é exclusivo para você, que te dá bônus em dobro, Godoy 1x. Você faz, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, você faz o download, baixa o 1xBet no seu celular, faz o seu depósito e insere o nosso cupom promocional para você, que é Godoy 1x, te garantindo bônus em dobro. No teu depósito de 50 vai te retornar 100, no seu depósito de 100 vai retornar 200, até R$ 1.500 você garante com o nosso cupom Godoy 1x. Começa hoje. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem os jogos entre São Paulo e Botafogo, Inter e Fortaleza, Fluminense e América Mineiro, Cuiabá e Palmeiras, além de Cruzeiro e Corinthians. E você pode aproveitar tudo na 1xBet com o nosso cupom promocional. Bom, galera, é o seguinte, esse vídeo acaba sendo um desabafo, porque eu vou compartilhar aqui com vocês. Começa hoje, né, o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Flamengo tem um jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 4 horas. 3 horas estaremos juntos fazendo a nossa live pré-jogo, com a escalação do Jorge Sampaoli na mão. O Flamengo já fez o treino de hoje, na manhã de hoje. O Flamengo terminou há pouco o treino. Cerca de 4 horas da tarde está previsto o voo do Flamengo para Curitiba. O treino hoje começou 8h45 da manhã. E, na minha opinião, passa a ser a última oportunidade do Flamengo, é o último recomeço do Flamengo. Eu acho que não dá pra gente aceitar. Não dá para o Flamengo aceitar e nós, tratarmos com essa simplicidade, com esse conformismo, o Flamengo fazer um segundo turno semelhante a este que o Flamengo fez no primeiro turno. E eu te digo por quê. Se a gente olhar friamente a tabela, vai falar, pô, tá entre os primeiros, tal, 15 pontos atrás do Botafogo, mas pô, tá entre os primeiros, o que é isso? Cara, é o seguinte, dos 19 jogos que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu 9 e deixou de vencer 10. O Flamengo tem 5 empates e 5 derrotas. Se nós reduzirmos isso à metade, ou seja, se ele melhorasse, conseguisse, de 5 empates, ele empatasse 2 jogos e meio, de 5 derrotas, ele tivesse perdido 2 jogos e meio, esses 5 jogos ele tivesse vencido, seriam os tais 15 pontos que o Flamengo ele igualaria com o Botafogo. Então, assim, eu acho que está na hora do Flamengo competir de verdade nesse Campeonato Brasileiro. É o último recomeço do Flamengo para 2023. Um 2023 do Flamengo que tem que ser analisado, tem que entristecer, tem que dar vergonha, tem que dar muita vergonha em quem projetou, em quem planejou, em quem jogou, em quem... Enfim, porque é um 2023 que começa com muito fracasso, com muitas derrotas. O Flamengo não competiu no Campeonato Mundial. O Flamengo não foi nem um pouco competitivo no Campeonato Mundial. O Flamengo deu importância, inclusive ele preteriu na Libertadores para jogar a decisão do Campeonato Estadual e ele perde na decisão pro Fluminense num clássico onde ele tinha uma vantagem. Ele consegue perder uma decisão do estadual numa vantagem, mas ok, decisão do estadual. Chega na Copa Libertadores, ele cai nas oitavas de final, fazendo uma campanha bem da mequetrefe na primeira fase, onde não teve, não teve aquela ambição de ser um dos primeiros, não teve nada disso, a gente viu no que deu, decidiu fora de casa e fez uma partida vergonhosa. E agora chega nesse Campeonato Brasileiro, todo respeito, esse meio mole, e tem isso, de 19 jogos, o Flamengo conquistou 9 vitórias, empatou 5, perdeu 5 e tá vendo o Botafogo a 15 pontos na frente e tá tudo bem, tá tudo legal. O que acontece é o seguinte, galera, a decisão do Flamengo da Copa do Brasil é no dia 17 e o jogo da volta é no dia 24. O Flamengo já conquistou a sua vaga na Copa do Brasil. E para essa decisão, até o Flamengo, até o primeiro jogo da decisão, o Flamengo terá 4 jogos. E na Copa do Brasil inteira, que é o jogo da volta, o Flamengo fará 5 jogos. Ele vai disputar 15 pontos, o que é hoje a sua enorme desvantagem pro Botafogo. E dentro desses jogos, que começa amanhã no Couto Pereira, um jogo que teoricamente é acessível para o Flamengo, o Flamengo vai jogar contra o próprio Botafogo. Então dentro desses vamos lá, vamos programar de 4 em 4 jogos ou de 5 em 5 jogos. O Flamengo ainda tem um confronto direto contra o Botafogo. Então é uma oportunidade do Flamengo competir, se preparar e estar bem para a grande decisão contra o São Paulo. Agora, isso não dá licença para o Flamengo. Essa é uma condição que às vezes me chateia quando eu vejo alguns colegas da imprensa que têm um poder de influência, que têm uma capacidade de pegar muitos torcedores rubro-negros e passarem essa verdade como uma verdade absoluta. Isso não é licença para o Flamengo largar o brasileiro,
para o Flamengo jogar o Brasileiro de qualquer forma, para o Flamengo só pensar unicamente na decisão da Copa do Brasil. Me desculpa, isso na minha opinião, isso inclusive é um atrito à nossa história. Quando um jornalista fala isso, quando um influenciador, seja o que vocês quiserem, qualquer plataforma, dá a entender que o Campeonato Brasileiro pro Flamengo isso vai contra a nossa história. O Flamengo, ele é 8 vezes campeão brasileiro e tem times grandes no cenário do futebol brasileiro que tem 1 título, 2 títulos, que se vê como copeiro, mas no cenário nacional, na competição maior, aquela que, né, você tem aquela presença, eles não têm metade dos títulos que o Flamengo tem, é por isso. Então é ir contra a nossa história o Flamengo não competir na competição mais importante nacional, que é o Campeonato Brasileiro. Nada se compara ao Campeonato Brasileiro no nosso calendário que a gente disputa no nosso território nacional. E o Flamengo tem 8 títulos, e o Flamengo é o que é porque ele conseguiu conquistar muitos brasileiros. Muitos campeonatos brasileiros. Então eu acho o seguinte, é uma oportunidade para Sampaoli, direção, jogadores, melhorar o que tiver que melhorar, mas competir. O Flamengo precisa melhorar sua saída de bola, o Flamengo precisa melhorar sua transição defensiva, o Flamengo precisa melhorar a sua marcação sob pressão, o Flamengo precisa criar mais oportunidades. Pedro, Gabigol, os atacantes têm que ter oportunidades, eles têm que finalizar, eles têm que ter chances, o Flamengo tem que criar mais, o Flamengo tem que melhorar a sua atitude, o Flamengo tem que melhorar a sua postura, o Flamengo tem que melhorar a sua vergonha na cara. E o futebol, ele te permite isso, você sempre recomeçar, só que agora chegamos no último recomeço. É a última oportunidade para o Flamengo recomeçar. Para o Flamengo fazer um Campeonato Brasileiro digno, um segundo turno digno. Se no final das contas o Botafogo for o campeão, que tem que doer para a instituição do Flamengo, o Botafogo ser campeão, mas que ele seja campeão pelo que ele fez, por muito mérito que ele fez, e se o Flamengo não conseguiu competir no final, é pelo que muito que o Flamengo fez no primeiro turno. Não repetir de novo no segundo turno. O Flamengo tem que competir nesse segundo turno, chega mais preparado, chega mentalmente melhor para a decisão contra o São Paulo e aí faz 2 jogos importantes pela Copa do Brasil. Mas Copa do Brasil à parte, o Flamengo tem que competir no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que disputar, o Flamengo tem que brigar e no final ele vê o que acontece. Isso faz parte da história do Flamengo. Não podemos nos esquecer, não podemos ir contra o nosso DNA, a cultura de futebol do Flamengo. O Flamengo precisa brigar pelo título mais importante do país. Se neste ano, exclusivamente neste ano, nessa campanha histórica do Botafogo, completamente fora da curva do Botafogo, ele conseguir ser campeão, lamento, mas o Flamengo tem que encarar essa realidade, competir, principalmente porque tem um rival na ponta do campeonato. Último recomeço para Braz, Landim, Espíndio, Fabinho, Juan, Jorge Sampaoli, sua comissão técnica e principalmente os jogadores, onde já estão desde 2020 sem liderar uma rodada do Campeonato Brasileiro. Começa amanhã, hoje, o segundo turno, mas para o Flamengo amanhã, a sua última oportunidade de recomeçar esse ano de 2023 e cada vez estar melhor preparado, principalmente psicologicamente, para a decisão contra o São Paulo. Quanto mais o Flamengo jogar melhor agora, vencer esses jogos e levar a sério, mais preparado ele vai estar para vencer a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Brasileiro tem 19 jogos pela frente e o Flamengo tem por um dever e uma obrigação honrar essa camisa, honrar a camisa do Flamengo na competição mais importante nacional. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, até amanhã então, nossa live pré-jogo às 3 horas, estaremos juntos. Forte abraço a todos e tchau, tchau.